sempre muito guerreira. Só que agora é hora da central do mercado. Vamos saber como está a movimentação? Quem vai contar pra gente é o Pedro Rocha, vai atualizar as novidades das negociações de futebol. Vamos começar pelo otimismo do Corinthians e levar o Gabigol do Flamengo. Oi, Pedro. Boa tarde, feliz ano novo. Salve, Carol. Boa tarde, feliz ano novo para você e para todo mundo ligado no Globo Esporte. Bota otimismo nisso, viu? O presidente do Corinthians, Augusto Melo, disse ontem que tem uma conversa avançada para o Gabigol defender o Corinthians em 2024 e que agora só depende dele e do Flamengo. Por outro lado, o Gabigol tem 1 ano de contrato ainda com o Flamengo e o Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube, disse que ele não está à venda. A multa rescisória do Gabriel é de quase 180 milhões de reais. Esse assunto vai render muito ainda, viu? Do outro lado, o Flamengo busca um meia no mercado e o alvo da vez é Evander, meio-campo de 25 anos, revelado pelo Vasco, atualmente joga na Liga Americana. A diretoria do Flamengo disse que o Evander é um interesse antigo, vem monitorando o jogador desde 2018, quando ele deixou o Brasil para jogar no futebol da Dinamarca. Notícias do Fluminense, notícia de agora pela manhã, Nino está de saída do clube. O Fluminense aceitou uma proposta do Zenit da Rússia pelo capitão da Libertadores, 5 milhões de euros. Vale lembrar que o contrato do Nino acaba no final dessa temporada e por isso, a partir de junho, ele já poderia assinar um pré-contrato com outro clube e deixar o Fluminense. Do outro lado, o Fluminense recusou também agora há pouco a proposta do Lyon por John Kennedy, proposta de 53 milhões de reais. O JK fica no Fluminense nessa temporada. 2024 vai ser muito importante. Central do mercado pegando fogo. Carol, tem mais notícias o tempo todo no GE. Globo. Amanhã tem mais. Um abraço a todos. Valeu, Pedro. A gente se vê amanhã de novo. No Vasco, que a gente vai falar agora, porque o time se reapresenta, o elenco se reapresenta no sábado e vai ter uma pré-temporada, um resort de luxo com direito à praia artificial. Os caras vão para trabalhar ou para curtir? Olha aí, olha só o lugar que o Vasco vai ficar na pré-temporada. A pré-temporada do Vasco promete ser agitada. O elenco se reapresenta no dia 6 no CT Moacir Barbosa e já no dia 8 viaja para Punta del Este, no Uruguai. O Cruz Maltino vai ficar em um resort, com direito à praia artificial. O Gigante da Colina vai disputar a Série Rio de la Plata, um torneio de amistosos de pré-temporada que reúne outras 18 equipes da América do Sul, com o Vasco como único time brasileiro. No dia 18 de janeiro, uma quinta, o Vasco enfrenta o São Lourenço da Argentina e na sequência encara o Deportivo Maldonado do Uruguai no dia 21, um domingo. O clube retornará ao Brasil no dia seguinte para começar a integração dos titulares no Campeonato Carioca, com reforços na bagagem. E o Vasco ainda anunciou o primeiro reforço dessa temporada, que é o zagueirão João Vitor, ex-Corinthians, está com 25 anos, já estava no Benfica, o último clube dele. Passou pelo futebol francês por empréstimo. Vamos lá, aí tem algumas situações a analisar sobre essa negociação no meu ponto de vista. Primeiro, o jogador. Muito bom jogador. Eu lembro dele aqui no Corinthians, mostrou que sabe jogar futebol, um bom zagueiro. Foi para a Europa, não conseguiu se firmar, nem no Benfica e nem no futebol francês quando ele foi emprestado. E aí tem outro ponto nessa negociação, os valores que o Vasco vai pagar para ter esse jogador. O Vasco está comprando pelo menos 6 milhões de euros mais 2 por bonificação, ou seja, pode chegar a 8 milhões de euros, que na cotação atual dá cerca de 42 milhões de reais. Eu acho que é um valor muito elevado para esse jogador. Ali, interessante essa curiosidade, é a segunda contratação mais cara da história do Vasco. Só vai perder para o Edmundo em 99, quando voltou, que chegou por 6 milhões de euros, um contrato de 5 anos, né? Mas tá valendo isso tudo? Eu acho que não vale, mas é a minha opinião. Acho que é um valor extremamente alto para esse zagueiro com 25 anos e pelo que ele apresentou lá no Benfica. E aí muita gente diz assim, o Vasco ganhou a concorrência do Botafogo. Óbvio, o Botafogo queria por empréstimo. O Vasco chegou e comprou o jogador. Para o Benfica, maravilhoso, pô. Eles estão querendo ou não, eles estão recebendo mais de 40 milhões de reais para um jogador que não rendeu lá, que estava desvalorizado no futebol português. Acho que é bom jogador, mas os valores me chamaram a atenção dessa maneira. Eu acho que são valores extremamente altos. Vou dar um exemplo aqui no futebol brasileiro. O Corinthians pegou o Félix Torres, que é um jogador de Copa do Mundo, da última Copa do Mundo, titular da seleção venezuelana, e 25 anos, a mesma idade do João Vitor. O Corinthians está pagando 26 milhões de reais. Então, assim, para você ver, é um valor menor. 42. E eu acho que o Félix Torres poderia render tanto quanto o João Vitor. Eu só estou pegando o exemplo para mostrar para o torcedor em casa a comparação de dois jogadores da mesma posição, da mesma idade. Quanto foi o Scarpa? Lembra? O Scarpa foi 4 milhões de euros. Ou seja, o João Vitor está mais caro que o Scarpa.
Entende que eu tô... Aí, né? Então, ou assim... o pessoal da SAF do Vasco tem uma ideia de que ele pode, uma futura venda, né, recuperar isso aí. Mesmo assim, Flavinho, mesmo assim, é eu acho que é algo arriscado alto, quando você contrata esse jogador por esses valores pensando numa revenda. Para você ganhar dinheiro com esse jogador, a venda pelo menos tem que ser mais de 8 milhões de euros. Acho pouco provável. Aqui, né? Até porque ele foi para a Europa e volta para o futebol brasileiro e a gente sempre fala isso aqui. Quando um jogador faz esse caminho, é muito mais difícil para ele voltar para a Europa. Ainda mais um zagueiro e alguém pagando 8 milhões de euros. Acho pouco provável. Mas o Alexandre Matos dizendo que não ia fazer nenhuma loucura, pés no chão, que o Vasco tinha um dinheiro, mas tinha que acertar a casa. Mas de fato tá pés no chão, porque se a gente parar e analisar, o Vasco até o momento não fez contratação forte, assim. Foi essa do João Vitor, a outra qual? É o Paulo Henrique, que é o lateral direito, que gastou $1 milhão só. O Matheus Cocão, Matheus Carvalho, 2 milhões de reais. E agora o João Vitor, que de fato é uma contratação que chama atenção. Mas por esses motivos que eu acabei de falar. O João Vitor é bom jogador, muita gente queria aqui no futebol brasileiro, mas por esses valores aí, achei um pouco exagerado. E a gente viu em muitos lugares, né, essa história do Vasco interessado no Vargas, o chileno atacante, seleção chilena e do Atlético Mineiro. Isso é verdade? Isso é cavada? Flavinho, tentaram cavar um Vasco, mas não tem Vargas. Não, tentaram, cavada. Cara, assim, a gente sempre vem falando isso aqui. Mas como é que funciona isso nos bastidores, Vini? Você que trabalha com apuração. Então, assim, às vezes o empresário. Eu sempre respeito o jornalista que noticiou isso, até porque eu nem sei qual foi o jornalista, mas eu sempre respeito a informação dos outros. Mas, cara, assim, o jornalista que está no dia a dia do Vasco, que apurou informações sobre o Vasco, já deveria estranhar. Porque o perfil da 77, da diretoria, não é contratar jogador com essa idade. O Fernando, volante que está de saída do Sevilha, ele se colocou à disposição para fechar com o Vasco não quis. É um cara que queria jogar no Vasco e já foi especulado em janelas anteriores. E o Vargas me chamou a atenção por causa disso. Falei, cara, não faz o menor sentido. Se os caras pensam numa idade e não querem contratar jogador com essa idade, por que vai pegar o Vargas, que está desvalorizado? A verdade é essa. E o empresário está oferecendo aí para Deus e o mundo. Então, quando eu vi a notícia, eu já havia desconfiado. Mas aí um dirigente do Vasco falou, Vene, não embarca nessa, porque não procede. E de fato não procede. O pessoal do Vasco te confirmou que não tem esse interesse. Não tem. Você já imaginou que era eu estranhei. Eu falei, vem cá, eu mandei a matéria, falei, vem cá, vocês falaram que não iam contratar jogador com esse perfil, estão negociando. Aí a pessoa respondeu, não embarca nisso porque não procede. Tanto é que o Alexandre Matos deu uma entrevista, se eu não me engano, para o Jorge Nicola, falando, descartando qualquer possibilidade dessa negociação. Sim, foi uma cavada. Olha, e teve... Ed, voltando a falar um pouquinho do Vargas, falamos do Vargas saindo do Atlético Mineiro. Mas queria agora falar um pouquinho do Vargas que pode chegar ao Vasco. Ele é chileno, como você falou, tem 2 Copas América aí na bagagem e jogou com o Gary Medel, que é o capitão do Vasco. Então os dois já se conhecem, pode facilitar uma adaptação no Rio de Janeiro, jogando no Vasco. Como se adaptaria aí o Vargas no time de Ramon Dias? Ao contrário do Vargas com o Filipão, que imagina o jogador como atacante de referência, talvez o técnico do Vasco, Ramon Dias, imagine o Vargas disputando posição pelo lado do campo, que era onde ele gostava de jogar na seleção chilena. E o Vasco, para o lado do campo, tem poucas peças de jogador com essas características de velocidade, drible, como tem o Vargas. O Vasco tem apenas o Peck e o Rossi. Se conseguir uma composição, não sei valores, né? O Vasco também está num processo de gestão do futebol profissional com a Sociedade Anônima do Futebol, com a SAF. Então, não sei como seriam valores, se o Vargas seria liberado de forma gratuita, se o Vasco pagaria alguma compensação financeira para o Atlético Mineiro. Mas a verdade é que o Vargas poderia entregar para o Ramon Dias uma alternativa para jogador de lado de campo com qualidade técnica para a equipe do Vasco em 2024. Boa, André. Que está aí o Atlético Mineiro, também reapresentação, planejamento para 2024. Rodrigo Caetano está dando bastante entrevista, está deixando aí vocês bem atualizados, né? Pois é, Duda, o homem até participou recentemente do Seleção Sport TV, foi bem bacana esse bate-papo que ele teve com a gente. Galo que se representa no dia 8 de janeiro, tem chegada do Scarpa no elenco, então expectativa alta para essa temporada, de olho na Libertadores, Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Valeu, Duda!
Obrigada, André. Abraço para você. A gente segue aqui, então, falando de Central do Mercado, das chegadas, das saídas. Vamos falar... Bom, eu pulei aí um item do nosso roteiro, então vamos voltar um pouquinho, só um pouquinho. Tá bom, o que é? Estávamos Vargas, falando de Vargas. E eu pulei o card que você avaliou, Raed. Ah, tá bom. Vamos ver, então, Vamos ver, claro. o card. Quantas estrelinhas você deu pro Vargas? Você deu 3,5 estrelas pro Vargas. Uma boa avaliação? Mediano. Não, pegando ali como base o que eu falei sobre o Marcos Leonardo, para começar, eu acho que 5 estrelas é só um jogador nível Neymar, Messi, em atividade, né? Senão Pelé, enfim. Eu tenho como base ali que todo mundo tem base para crescimento. O Vargas já está em fim de carreira, 34 anos de idade, então você imagina que ele não tem base para crescimento. Para mim, ele já passou, inclusive, do auge da carreira. Então vamos ver agora as especificações do Vargas. Aqui, ó, finalização, 3,5 estrelas. É um jogador que consegue fazer o lado do campo e o atacante de referência e não tem como a finalização o seu principal destaque. Velocidade, a mesma coisa, 3,5 estrelas. Jogador de tiro curto, não é um jogador de velocidade máxima e é um jogador já com uma idade avançada, 34 anos. Movimentação, 4 estrelas, o melhor quesito? Porque o Vargas é um cara que ocupa muito espaço no setor ofensivo. É um jogador, como eu falei, pode fazer tanto o lado do campo quanto atacante de referência, como já foi utilizado diversas vezes com o Felipão. E a movimentação faz dele um atacante um pouco mais completo do que um cara que fica móvel, parado dentro da área esperando bola. E visão, 3,5 estrelas. É muito difícil você ter um quesito de visão de jogo, analisar quesito de visão de jogo de atacante. Geralmente você analisa a visão de jogo de um cara que constrói, ou um zagueiro construtor, ou um volante que consegue fazer o time andar, ou um meia ofensivo. O atacante é o cara do 1 contra 1, é o cara da finalização, é o cara do drible. Então a visão de jogo para mim nunca vai ser o forte de um atacante. Mas ainda assim o Vargas ele consegue assistir seus companheiros, é muito bom também achando os espaços, achando os companheiros próximos do gol. Mas tem alguns atacantes que têm uma boa visão de jogo, Raed. Cano, por exemplo. Visão como assim? Visão para achar o passe? Não, o Cano tem uma visão específica no gol. Sempre no lugar certo. Mas aí é a movimentação, não é visão. Visão de jogo você acha os seus companheiros, você tem a leitura do que está acontecendo no jogo. Então, mas fazer a leitura também não é estar no local correto, fazer olhar para os companheiros, entender onde você deve estar, não? Não, fazer a leitura é fazer a leitura. Visão de jogo, na minha opinião, é você observar o que está acontecendo com o jogo para você achar as melhores soluções. Tá bom. Você é o comentarista, vamos com você. Bom, só pra gente seguir falando aqui um pouquinho de Corinthians, a gente vai falar... Vasco fará investida em Luciano Rodrigues em viagem ao Uruguai. O Vasco da Gama está preparando uma proposta pelo atacante Luciano Rodrigues, do Liverpool, do Uruguai, promessa do futebol uruguaio. Buscando nomes para a próxima temporada, o Vasco monitora o mercado sul-americano. Segundo a Itatiaia, o Cruz-Maltino está interessado na contratação do atacante Luciano Rodrigues, do Liverpool Uru. O jogador de 20 anos foi oferecido a 777 Partners, dona de 70% da SAF do Vasco. A empresa norte-americana se agradou com o nome, por estar dentro do perfil que ela busca para contratações. Entretanto, para contratá-lo, o Vasco terá que desembolsar uma boa quantia, pelo potencial que o Liverpool Uru enxerga nele. O Vasco aguarda, então, o próximo final de semana, no dia 8, onde viajará para Punta del Este, no Uruguai, para realizar sua pré-temporada. Lá, o Cruz-Maltino disputará a Série Rio de da Plata, um torneio com diversos clubes do país, inclusive o Liverpool Uru. O clube de São Januário aguardará essa oportunidade para agendar conversas referentes a Rodrigues. Luciano Rodrigues é tratado como uma das principais promessas do futebol uruguaio. O atacante foi campeão com a seleção de seu país no Mundial Sub-20, que aconteceu no ano passado. O jogador, inclusive, foi o autor do gol do título da Celeste, quando venceu a Itália na decisão por 1-0. No Liverpool Uru, Rodrigues fez 9 gols e uma assistência em 34 partidas no ano passado.